mais. Eu lembro que quando o Teófilo perguntou assim, Lucas, você traiu sua esposa? Eu tinha certeza que o Lucas ia dizer que não. Porque ele era um homem temente a Deus, ele era um pastor de uma igreja. É impressão minha ou é só eu que sinto que eles estão... com o sistema religioso, na verdade, a qual ela faz parte, contexto da instituição Zion Church, é impressão minha ou é só eu que tenho esse sentimento que parece que estão tentando romantizar algo imoral? Meu amigo, o cara frequentava casas das vendedoras de amor há anos. E sabe aonde ele está agora? Na África. Tá num retiro espiritual na África. Sim, e cada coisa que ele ia contando era como se meu coração fosse se quebrando. Cada vez mais. Até que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, o Lucas ia pro inferno. É um negócio meio esquisito, cara. Eu não tô engolindo isso aqui não, cara. Que ele deixe e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. E naquela hora eu comecei a agradecer, eu falei, Deus, obrigada porque o Senhor trouxe essa verdade. Obrigada porque ele estava indo pro inferno e agora ele tem a oportunidade de ter um novo nascimento de novo. E ter um encontro com o Senhor. Obrigada porque os meus filhos já são adolescentes. Eles já têm certa maturidade para aguentar tudo isso. Obrigada porque a Jaqueline de mais de 10 anos atrás com certeza não ia aguentar esse baque agora. Mas o Senhor me fortaleceu todos esses anos. Quando eu descobri, eu falei, é lógico que isso ia aparecer. Deus não ia permitir isso ir adiante. E obrigada, Senhor, porque eu fui pego de surpresa, o Eri foi pego de surpresa, a Júnia, o Theo, todos nós fomos pegos de surpresa, mas o Senhor não. O Senhor não foi. O Senhor conhece tudo e todos. E isso gera gratidão. E a gratidão gera alegria e paz. Agora uma coisa é certa, cara. O cara é bom no que fez. Escondeu isso da igreja, escondeu isso da família, da própria esposa, ou ela é muito tapada. Porque homens que traem, eles dão vestígio no decorrer do tempo. Talvez ela ignorou alguma coisa, sei lá, cara. Eu só sei dizer que as coisas não são do jeito que a gente imagina. Nesse caso aqui, eu vou falar pra vocês o seguinte, não é só sobre traição aqui. Porque isso até seria comum demais para virar notícia, ou talvez a gente até vinha aqui comentar a respeito. Mas o que escancara nesse caso aqui é o padrão. Um líder religioso mantendo um comportamento oculto por mais de décadas, enquanto discursava santidade, família abençoada, pureza, né, dentro do relacionamento, autoridade espiritual, tantos sermões que esse cara trouxe, pregou, ministrou. O problema que eu vejo nisso tudo não é só o erro do ser humano, dele no caso em si. O problema maior é o sistema que ensinou esse cara a pecar escondido e ensinou a comunidade, a igreja no geral, e no caso até a própria esposa, a aplaudir sem perguntar, sem questionar. Você acha um absurdo o que eu estou falando? Olha a notícia para você entender. Qual o paradeiro de Lucas Raache após o escândalo? Lucas Raache foi enviado para a África para passar um processo severo de restauração espiritual e arrependimento. E eu pergunto, você acha mesmo, cara? O cara vai mudar nessas alturas do campeonato? Eu não estou aqui dizendo que o cara não tem arrependimento, mas, meu amigo, 10 anos o cara aprendeu a pecar do jeitinho certo. Olha só, o afastamento das funções ministeriais e do convívio familiar imediato é parte do tratamento adotado após a confissão de pecado que envolveram visitas a boates e adultério prolongado. A pastora ressaltou que Lucas não é seu inimigo, mas que ele precisa de um novo nascimento genuíno. É óbvio, né? Tá na cara que evangelho nunca transformou a vida desse cara. E a pergunta fica, e o evangelho que ele está inserido não transformou esse tempo todo a vida dele, cara? Agora vai transformar? Conta outra. Enquanto o pastor segue isolado no continente africano, Jacques Raache assumiu as responsabilidades financeiras e a condução da família.
contando com o suporte da comunidade cristã em Lisboa e no Brasil. Ou seja, cara, durante anos não faltaram cultos sobre fidelidade, cultos sobre caráter, valores familiares. Basta você olhar a internet, o canal da igreja Zion Church, que você vai perceber, não faltou mensagens direcionadas a essas áreas. Porém, na prática, havia um líder vivendo exatamente o oposto de tudo que pregaram, do tal evangelho que vivem. E o pior, além de estar vivendo tudo o oposto do que pregavam, protegido por uma estrutura que prefere salvar reputação do que salvar pessoas, vidas. A família vira um dano colateral. A esposa, como sempre, fica com o papel ingrato de ser forte, resiliente, silenciosa. Ou seja, o líder cai e a mulher segura os cacos e tenta colá-los. Enquanto isso, o sistema segue intacto. No caso deles aqui, o irmão, né, o Raash lá, levando a liderança da Zion Church como se nada tivesse acontecido. Porque é escândalo. Agora existe um detalhe que quase ninguém comenta. Não se trata apenas de falha moral individual, mas sim de um modelo religioso que produz homens treinados para parecer santos. A preocupação é a aparência de santidade e não íntegros. Porque para eles, líder confessar pecados é fraqueza. Ou seja, esconder pecados é prudência ministerial. Não podemos escandalizar a obra de Deus. E aí vamos mandar você para a África e a sua esposa vai ficar aqui para poder limpar a bagunça aí com um testemunho, enfim. É o que está acontecendo, cara. O erro maior nesses casos aí das instituições religiosas, quando tem assunto de traição, o erro não é trair simplesmente alguém por 10 anos, no caso desse aqui, mas é ser descoberto. Olha só ainda o que diz a notícia. Haverá reconciliação no casamento de Raash? Não existe uma previsão ou pressa para uma reconciliação conjugal definitiva. Em seu desabafo público, Jaque afirmou que sua esperança não está em voltar com o marido, mas em confiar que Deus restaurará as vidas individualmente. O foco da pastora em 2026 permanece sendo sua própria cura interior e a estabilidade de seus filhos. Eu daria uma dica aqui, cara, procurar cura bem longe desse meio religioso, porque eles vão fazer a manipulação, a lavagem cerebral e vão usar ela para poder limpar não a barra do casamento falido dela, mas sim da própria instituição. É assim, são usados. A preocupação é manter a estrutura funcionando do jeito que tem que ser. O seu sentimento, seu casamento, a sua vida familiar, enfim, isso aí fica em segundo plano. Vamos primeiro, né, dar moral para ela vai aparecer aqui e ali, dando seu testemunho, e as pessoas vão ver que a nossa igreja cuida de vidas. Eu tenho meus 2 pés atrás diante desse caso aqui, principalmente dessa mensagem que ela pregou e os cortes estão viralizando na internet. A decisão de viver separado foi tomada com apoio da liderança da Zion Church, priorizando a proteção emocional dos filhos, adolescentes e transparência com a igreja. Ou seja, mandar os caras para a África, o Lucas está lá em outro continente, sem data de retorno, separação física total da esposa. Que restauração de casamento é essa, cara? Eu não sei, é meio contraditório no meu ponto de vista, não sei o que vocês acham, comente aí embaixo, por favor. E é esse discursinho dela, né, no vídeo que tá viralizando aí, né? Jesus é como um novo sacerdote do lar agora, e Jesus é o sacerdote do meu lar. Eu fico perguntando quem era até então, cara. Esse é o problema. E existe ainda um outro detalhe que fica totalmente fora do debate público nesse caso, que é o tal de gerenciamento de crises. O líder é afastado, enviado para um processo espiritual, né? Em outras palavras, some do radar da crise. E a ideia é o seguinte, meu amigo, se você não sacou, volta depois
com um testemunho editado, geralmente ovacionado, porque ficaram aqui preparando o caminho dele, tudo arquitetado para mostrar ao público que houve uma restauração na vida do cara que traiu a esposa há mais de 10 anos, pregando, cantando, ativo dentro da igreja como um homem, sendo visto como um homem de Deus. E a pergunta que fica, a esposa nessas alturas realmente foi curada do trauma? As crianças nessas alturas realmente foram curadas dos traumas, da exposição? E o pior de tudo é o silêncio da própria comunidade no final da história. Os quais preferem não tomar partido para não ferir a obra de Deus, não escandalizar o Espírito Santo, né? Não blasfemar contra o Espírito Santo, não escandalizar a obra de Deus. Ou seja, a obra sempre vai valer mais do que qualquer pessoa. E o mais perturbador, para encerrar o vídeo aqui, né, lendo a história e ouvindo essa mulher falar, cara, é que quase nunca se questiona o ambiente que permitiu isso. Fala-se da queda, mas não da cumplicidade estrutural. Fala-se da restauração, mas não da responsabilidade real do indivíduo. É muito falado de perdão, mas de justiça jamais você ouve falar desse meio, cara. E assim o ciclo, né, continua, novos líderes, mesmas práticas, novas famílias feridas, líderes que vão, pecam, voltam e permanecem ali, porque o único interesse no final da história é manter a fachada bonita, o ambiente impecável e o sistema funcionando, porque o que interessa é a grana no final da história. É a posição financeira que o povo, a comunidade, proporciona para eles. E partindo para o final do vídeo, cara, deixando pergunta, quantos ainda estão vivendo essa vida que ele fez? Quantos líderes estão fazendo a mesma coisa que esse cara fez agora, nos dias de hoje? E estão protegidos pelo silêncio institucional, pela espiritualidade performática que os protege? Quantos púlpitos estão cheios, enquanto famílias estão totalmente em ruínas? E detalhe, quando se fala do neopentecostalismo, do pentecostalismo, é pior ainda. Quantas esposas de pastores estão sustentando uma fachada enquanto a igreja celebra que o maridão lá é o homem de Deus? Tem um caso agora recente em Santa Catarina, cara, que é um absurdo, onde um pastor mandou um vídeo para o seu parceiro e o vídeo caiu no WhatsApp do grupo de jovens da igreja. Pensa na bomba, meu amigo. Quantas esposas estão passando por esses problemas, cara? Enquanto a igreja aplaude o cara como homem de Deus. E aí se tu tocar, falar alguma coisa. Esse caso Raache aqui não expõe apenas um casamento quebrado, conforme muitos estão entendendo, né? Mas expõe um sistema que prefere restaurar cargos do que caráter de pessoas. Proteger estrutura do que proteger pessoas. A grande maioria lutam para preservar reputação e não vidas. E enquanto isso não for enfrentado de frente, sem verniz teológico, sem qualquer desculpa, né, embasamento bíblico para dizer que estão preocupados com o andamento da obra, vai ser sempre o método. E a pergunta final é simples: quem realmente o sistema religioso protege? A fé das pessoas ou o poder dos líderes? Porque se a resposta é a segunda, o resultado vai ser sempre o mesmo, meu amigo. Discurso sobre família, família destruídas, púlpitos cheios e consciências no final da história totalmente vazias. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não concorda, não posso fazer nada, mas é isso que eu acho. Acho que o problema não é a traição em si, mas o padrão de como as coisas acontecem dentro desse meio religioso. Deixe seu comentário, que é importante para nós. Seu joinha também ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Azar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.